harmônicas entre o judiciário e o executivo. Não será diferente com o desembargador Iedo, que é um homem notadamente polido, educado, elegante e culto. Desejo a eles uma gestão profícua e cheia de justiça para o nosso povo. É isso aí. Uma novidade que ele anunciou justamente foi a questão do concurso público para o tribunal. Concurso público para o tribunal. Como é que isso vem? Isso fica ao talante do presidente, não? Da corte, né? Eu apenas, como chefe do executivo, estou disposto para ajudar no que for possível, for necessário. Essa colaboração é básica e a nossa relação, como eu disse da pouco, é extremamente harmoniosa. Ok? Muito bem, essa foi a participação do desembargador, aliás, do governador Amazonino Mendes, aqui no Teatro Amazonas. Chegando aqui, prefeito Arthur Vigílio Neto. Prefeito, nós estamos ao vivo aqui também no Facebook do Tribunal de Justiça. Ontem o senhor fez uma visita cordial lá no Fórum Inoca Reis ao presidente que está se despedindo, o presidente Flávio Pascarelli, e hoje assumindo o presidente Iedo Simões. Qual a relação do prefeito hoje com o judiciário amazonense? Institucionalmente é a melhor possível, porque nós procuramos o entendimento sempre, e o judiciário também, e nós vamos assim acertando os passos na parte que cabe à cidade, a cidade que eu dirijo. Eu estive ontem visitando o Pascarelli num ato muito simbólico, muito forte, que é justamente a consagração do direito de defesa para as pessoas mais humildes. Isso é algo que nasceu com o vereador, com o desembargador João Abdala Simões, e foi prosseguido, foi continuado muito bem pelo desembargador Pascarelli. Eu tenho por ele uma amizade fraternal, é uma pessoa muito querida, e eu entendo que, como era o último dia dele como presidente, era a hora mais oportuna de eu o visitar e de estar num ato que ele presidisse, porque ele fez uma boa gestão. Eu tenho certeza que o desembargador Iedo fará do mesmo modo uma gestão harmoniosa, uma gestão pacífica, uma gestão olhando o interesse da cidade, do Estado, e olhando o interesse de cada pessoa. Cada pessoa tem os seus direitos a resguardar. Prefeito, o senhor esperaria receber os 100 milhões prometidos pelo governador amazonino? Eu espero até mais. Se ele puder mandar mais, eu gostaria muito, viu? Eu espero até mais. Vamos ver. Eu me preparei. Eu tenho 320 milhões de reais para investir neste verão. E já estamos investindo. Vamos fazer muita drenagem macro e micro, estamos fazendo muito tapa-buraco, estamos fazendo recapeamentos. Então, com isso, a gente imagina que entregará uma cidade bastante fortalecida no plano da infraestrutura. A harmonia entre os poderes é fundamental, né? Incontáveis ruas. O nosso projeto é chegar, o mês de junho foi um mês aí que não deu para ter dias total, mas a gente vai compensar isso em julho, vai compensar em agosto, setembro, outubro, novembro. A nossa ideia é nós fazermos a recomposição de 2.000 ruas mês. 2.000 ruas cada mês. Prefeito, a harmonia entre os poderes é fundamental para que possamos ter uma sociedade justa. Fundamental. O entendimento é essencial e a gente deve saber que uma coisa é o cidadão fulano e o cidadão beltrano. Outra é o prefeito da capital, é o governador do estado, é o ministro fulano de tal, é o presidente do tribunal. Essas pessoas têm que olhar o mundo, enquanto estiverem investidas nesse mundos, né? Tem que olhar o mundo pelo ângulo do que estão representando naquele momento. Fora isso, a gente volta à vida normal, que é uma vida, eu acredito, bem mais gostosa que a vida pública, né? Mas volta à vida normal com o tempo. No momento é importante se manter todo esse senso de respeito, esse senso de interação, de interatividade, esse senso de espírito público por parte de todas as autoridades que têm o dever de viver sob o signo do espírito público. Obrigado, candidatura sua na eleição desse ano? Eu não me desincompatibilizei. Eu falei que não ia ser candidato e não fui mesmo. Eu não me desincompatibilizei. Foi uma decisão tomada, bem pensada, sabe? Eu já tinha pensado nisso lá atrás, em 2016.
mas acabei sendo levado. Desta vez eu não me deixei levar e o que não significa que eu não vá ter uma participação ativa, mas significa que eu pessoalmente estou querendo me ver um pouco fora disso. Acho que vai fazer bem para mim, vai fazer bem para minha saúde psicológica, vai fazer bem para mim. Eu precisava disso. Anuncia pré-candidatura amanhã ao governo, o PSDB participa desse evento? PSDB... Você acha que é cedo ainda para Não, falar nisso? não, ele é dono do tempo dele, ele certamente sabe muito bem o que está fazendo. E eu tenho estima por ele, tenho respeito, mas o PSDB ainda não está decidido e o PSDB não tem essa pressa toda. O PSDB entende que tem prazos que estão até na lei eleitoral, que são prazos que rezam que são X dias para a campanha, X dias para a campanha eletrônica, X dias para a campanha de rádio e X dias para você visitar as pessoas e fazer colocar as suas ideias para o povo. Mas desejo êxito ao evento e espero que saia dali uma boa mensagem para o povo amazonense. Eu? Não, ainda não, mas não demora tanto, é que eu aprendi a não me apressar. Já tem Vice? PSDB Não, ainda não tem não, o PSDB não tem, ainda não, ele tem a certeza de que vai ter uma participação muito forte na eleição, muito forte, mas não temos nada... O prefeito foi descartado da aliança com algum partido, com algum candidato? Perdão? Foi descartada a aliança com algum candidato? Não, eu não trabalho com descarte de coisas, eu trabalho com opção. Em vez de eu descartar alguém por imprestável, eu prefiro optar por outra pessoa por entender que ela satisfaz mais aos nossos anseios, ao que a gente imagina como sendo melhor para o Estado, para a cidade, para o país. Obrigado. Tá certo, então. Muito obrigado à presença do prefeito Arthur Vigílio Neto, participando conosco aqui nesta sessão de entrevistas, né? No Teatro Amazonas. Você está assistindo ao vivo aqui no Facebook do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Chegando aqui também desembargador Flávio Pascarelli Lopes, que hoje se despede, mas despede com chave de ouro, né, presidente? Da presidência, né? Porque ainda tem muito tempo ainda à frente como desembargador à frente do Tribunal de Justiça. Eu estou me despedindo feliz porque o tribunal apresentou resultados e tenho a certeza de que o desembargador Iedo, que está assumindo hoje, que já demonstrou ser um grande administrador quando dirigiu o TRE, vai continuar esse trabalho com muito mais sucesso ainda. O senhor sai com uma aprovação muito grande, principalmente entre os servidores, mas se o senhor tivesse que enumerar aqui um ato seu que foi benéfico para a justiça no geral no Amazonas, o que o senhor enumeraria? Bom, eu acho que o servidor sai satisfeito e o juiz também, porque eles foram valorizados na administração. Um ato que beneficiou, acho que toda a população, foi a nomeação dos 47 juízes e a posse de 7 desembargadores. Que agora nós temos juiz em todas as comarcas do Amazonas, o que nunca aconteceu. Qual o desafio do desembargador Iedo, então, as metas, dar prosseguimento, avançar nas metas que ainda não conseguiram ser cumpridas com êxito pelo tribunal? Nenhum tribunal consegue cumprir todas as metas, isso é totalmente impossível, né? Mas eu acho que o grande desafio do desembargador Iedo, não sei se essa é a opinião dele, é criar uma infraestrutura muito melhor no interior do estado do Amazonas, porque nós só estivemos em 5 ou 6 municípios. Então é preciso que o juiz tenha um ambiente de trabalho, o servidor tenha um ambiente de trabalho bem melhor. Tá? Obrigado então, desembargador Flávio Pascarelli, que está deixando o cargo hoje, mas que vem... Daqui a pouco a gente vai com o Fábio, mas antes vamos falar aqui com o Cássio André Borges. Tudo bem, doutor Cássio André Borges, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas. Cássio, permita-me a intimidade aqui de chamar de Cássio, né? O magistrado, como a associação vê, falando em nome da associação, lógico, a posse do novo presidente Iedo Simões? Com muita esperança. Nós temos esperança no desembargador Iedo, temos esperança que ele dê continuidade à exitosa gestão do desembargador Pascarelli. Então, hoje a associação, em nome dos juízes, eu trago aqui 2 palavras. Gratidão pela gestão do desembargador, não só pelo olhar para os juízes e servidores, mas principalmente pelo resultado disso,
que é uma melhor prestação jurisdicional para a sociedade do Amazonas. E a segunda palavra é esperança. Esperança na continuidade desse projeto, que é um projeto da Justiça, que é um projeto do Tribunal, que é o de prestar o melhor serviço possível e mais célere à população, principalmente a população sofrida do interior, e especialmente essa esperança que eu, como cidadão do Amazonas, inclusive, deposito no desembargador Iedo. Tá certo, obrigado. Tenha uma boa recepção aqui. Tá aí. Cássio André Borges, juiz magistrado. Chega aqui. Bosco Saraiva, vice-governador do estado do Amazonas, né? Fazendo aqui a visita à nossa sala de imprensa aqui. Bosco, tudo bem? Como é que você vê aí a chegada do desembargador Iedo, substituindo o desembargador Pascarelli, que teve uma relação assim muito próxima com o governo do estado do Amazonas, inclusive o substituiu várias vezes? Na verdade, o desembargador Flávio Pascarelli fez uma grande gestão. Monumental gestão à frente do Tribunal de Justiça do Amazonas, inclusive exercendo o governo do estado por diversas vezes. Ele foi multifuncional, não é? Com seu jeito, com toda a sua habilidade, com seu... Daria um bom político. Ele é um grande político, não é? Demonstrou agora exatamente nas articulações que pôde avançar tanto com o Tribunal de Justiça do Amazonas e também na parte executiva, quando dirigiu por várias vezes o nosso governo. Tem lá seu nome no Diário Oficial como governador do estado. Então, a ele, parabéns pela grandíssima gestão. Ao desembargador Iedo, que entra, repousa no nosso peito a certeza de que fará uma grande gestão também, porque conhecemos da sua trajetória, do seu preparo intelectual, espiritual e técnico. Ele já teve oportunidade de trabalhar na montagem de muitos setores importantes do Tribunal de Justiça, com a parte de informática, que ele, quando esteve à frente, avançou profundamente. Nós temos certeza que irá nessa balada. Tá certo então, Bosco. Obrigado. Tenha agradeço a oportunidade. Uma boa recepção aqui no Teatro Amazonas. Vamos com o Fábio Melo. Nosso colega Fábio Melo está no interior aqui do Teatro Amazonas, acompanhando também vamos saber como é que está o movimento lá no interior do Teatro Amazonas com o Fábio Melo. Tá certo então, a gente vai continuar por aqui. Nós estamos entrevistando aqui os convidados, né, aquelas pessoas que vão participar diretamente aqui da posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, com o desembargador Iedo Simões de Oliveira, com o vice-presidente Wellington José de Araújo e o desembargador corregedor, o Lafayette Carneiro Vieira Júnior. Já passaram por aqui o governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, e também o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, presidente da Associação dos Magistrados, vice-governador do estado do Amazonas. Então a gente tem aí uma gama de pessoas, de autoridades que vão participar. E para matar até a curiosidade, né, das pessoas que estão acompanhando conosco aqui no Facebook do Tribunal de Justiça, a gente tem aqui, só para curiosidade, né, primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas lá na década de 1890. Olha só como é antigo o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Em 1890, o primeiro presidente do Tribunal de Justiça foi em 1891, José Antônio Floresta Bastos. Naquela época, o presidente assumia por um período de 1 ano. Na sequência veio Luiz Duarte da Silva, em 1892. E depois, em 1893, o Armínio Adolfo Fontes de Souza. Recentemente, puxando aqui os 3 últimos desembargadores presidentes do Tribunal de Justiça, nós tivemos o Ari Moutinho, tivemos a Graça Figueiredo, Flávio Pascarelli e agora o desembargador Iedo Simões de Oliveira, que assume neste dia 4 de julho, que inclusive é aniversário do Tribunal de Justiça do Amazonas. A posse é aqui no Teatro Amazonas, essa sumidade aqui, esse marco histórico do Amazonas, né? Eu acho que o Tribunal de Justiça culmina inclusive com quase que a mesma idade do Teatro Amazonas, e agora
a posse dos desembargadores. Tradicionalmente aqui, dos desembargadores presidentes, são realizados aqui no Teatro Amazonas. Portanto, a gente vai agora dar uma passada no interior, porque está começando a cerimônia de posse aqui, e a gente vai encerrando os nossos trabalhos por aqui. A gente volta daqui a pouquinho. Do Tribunal Pleno da Igreja Corte de Justiça. Para presidir esta sessão solene, convidamos o excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Convidamos o desembargador Djalma Martins da Costa. O desembargador João de Jesus Abdala Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo. A desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura. O desembargador Domingos Jorge Chalube Pereira. O desembargador Iedo Simões de Oliveira. O desembargador Paulo César Caminha e Lima. O desembargador Aristóteles Lima Turi, vice-presidente do TRE e corregedor regional eleitoral. O desembargador Sabino da Silva Marques. O desembargador João Mauro Bessa. A desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, ouvidora geral de justiça. O desembargador Wellington José de Araújo. O desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior. A desembargadora Nélia Caminha Jorge. O desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes. O desembargador Ayrton Luiz Correia Gentil. O desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos. O desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xícharo. A desembargadora Joana dos Santos Meireles. O desembargador Elci Simões de Oliveira. O desembargador Délcio Luiz Santos. E o doutor César Luiz Bandeira, juiz convocado.
A excelentíssima senhora subprocuradora-geral para assuntos administrativos do Ministério Público Estadual, doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque. Para compor a mesa de honra, convidamos o excelentíssimo senhor doutor Amazonino Armando Mendes, governador do estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor João Bosco Gomes Saraiva, vice-governador do estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor deputado estadual Davi Antônio Absai Pereira de Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor general de exército César Augusto Nardi de Souza, comandante militar da Amazônia. O excelentíssimo senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus. O excelentíssimo senhor vice-almirante Carlos Alberto Matias, comandante do 9º Distrito Naval. O excelentíssimo reverendíssimo Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus. Excelentíssimo senhor vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho Eleonora de Souza Saunier, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. A excelentíssima senhora conselheira Iária Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Excelentíssima senhora juíza Renata Gil de Alcântara Videira, vice-presidente de Assuntos Institucionais da AMB e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, AMERJ. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor doutor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, procurador-chefe da República do Amazonas. Excelentíssimo senhor doutor André Petzold Dias, procurador-chefe da União no Amazonas. Excelentíssimo senhor juiz federal Marcelo Pires Soares, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Amazonas. Excelentíssimo senhor
Coronel Aviador Márlio Considera Estebanes, chefe do Estado-Maior da Ala 8. Excelentíssimo senhor, Dr. Majid Nawef Lawar, presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Excelentíssimo senhor, juiz Cássio André Borges dos Santos, presidente da Associação de Magistrados do Estado do Amazonas. Excelentíssimo, reverendíssimo pastor Moisés Melo, vice-presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Amazonas, EADAM. E o excelentíssimo senhor, doutor José Marcelo de Castro Lima Filho, presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Agradecemos a presença de todas as autoridades, familiares dos empossados e convidados, em especial aos que vieram de fora de Manaus para prestigiar esta sessão solene de posse. O desembargador de São Paulo, Dr. Henrique Nelson Calandra. Uma salva de palmas. Doutor Luiz Fernando do Amaral Gurgel e a senhora Dalva Almeida dos Santos Gurgel. E a senhora Soraya Hassan Bas Lawar. Convidamos a todos para que, ainda em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro interpretado a capela pela Índia, de Joena Ticuna. Ipiranga pet navanangu pet pora gay dungu nge mai kagu aku japuru jamema ku nya torna net vananai nge manatanu nabu igu angku torpora chakmani kenangu kurmi repo uruni vange mau ke mai juma kenamu iru nama nya tachi me echi voi ane gere mekere mene ke ngecha ngue nar kugi chipetu doane ka ime na vai cruzeiro chipetai nai ruta ku tama voe kuja ichi tama ku mueru ku me ku pora kurta guta kana guane nge mai nguchang pame inane vonyure tanu vai kumani pamene ku ya vai makagu agmaka mekuma uchi pameneku na I kurbu chikagu kaicha ta tui augai omi daunaka pameneku kinai Amerika vaki bo nge vaka inane kujangune nge manane vona gucha nore kugugur putra mana ane tornai neku runama kurmi ini jatong uma ene
Iruna manya tachi mechi voe chana nirunge chani menek etarni na paverui na in Rinyana javonera jauraku idera makere gunge mange chainu kamatunangu Vogu chauru ai kumainaru poramae Numa kai butanu janyata Bainu namu juru negeri kuama Pame inane Vonyuretanu vai kumani pameneke Ya vai makagu agama pimeke Manchi pameneke Moente pachauenege Senhoras e senhores, por favor, ocupem seus assentos. Com a palavra, o excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, para declarar aberta esta sessão solene. Declaro aberta esta sessão solene, destinada à posse dos excelentíssimos senhores desembargadores Iedo Simões de Oliveira, Wellington José de Araújo e Lafayette Carneiro Vieira Júnior, nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, respectivamente. Com a palavra, o excelentíssimo presidente, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, para proferir seu discurso de despedida. Excelentíssimo senhor doutor Amazonino Armando Mendes, governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor João Bosco Gomes Saraiva, vice-governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor deputado estadual Davi Antônio de Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, subprocuradora-geral para assuntos administrativos do Ministério Público Estadual. Excelentíssimo senhor general de Exército César Augusto Nardi de Souza, comandante militar da Amazônia. Excelentíssimo senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor vice-almirante Carlos Alberto Matias, comandante do 9º Distrito Naval. Excelentíssimo reverendíssimo Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus. Excelentíssimo senhor vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho Eleonora de Souza Saunier, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Excelentíssima senhora conselheira Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos de Bittencourt Marcondes, presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da OAB, Seção Amazonas. Excelentíssima senhora juíza Renata Gil de Alcântara Videira, vice-presidente de Assuntos Institucionais da AMB e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, AMERJ. Excelentíssimo senhor Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Dr. Edmilson da Costa Barreiro Júnior, procurador-chefe da República no Amazonas. Excelentíssimo senhor Dr. André Dias, procurador-chefe da União no Amazonas. Excelentíssimo senhor juiz federal Marcelo Soares, diretor do Foro da Seção Judiciária do Amazonas. Excelentíssimo senhor coronel aviador Márlio Considera Estebanês,
Estebanes, chefe do Estado-Maior da Ala 8. Excelentíssimo senhor Dr. Majdi Nauer Lawar, presidente da Associação dos Magistrados, dos Magistrados Estaduais da ANAMAGE. Excelentíssimo senhor juiz André Borges dos Santos, meu presidente da Associação de Magistrados do Estado do Amazonas. Excelentíssimo reverendíssimo pastor Moisés Melo, vice-presidente das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus no Amazonas. Excelentíssimo senhor José Marcelo de Castro Lima Filho, presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente eleito do Egrégio Tribunal de Justiça. Desembargador Edson José de Araújo, também vice-presidente eleito. Desembargador Lafayette Carneiro Vieira. Corregedor-geral eleito. Excelentíssimos senhores membros do Egrégio Tribunal, servidores, familiares, amigos dos empossados, excelentíssimos senhores deputados estaduais, magistrados presentes, advogados, Ministério Público, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Contas, membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, juízes federais, integrantes das Forças Armadas, prefeitos municipais, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos senhores secretários estaduais e dirigentes da administração indireta, representantes da SUFRAMA, da UFAM, da UEA, das Forças Armadas, Segurança Pública aqui presentes, senhores dirigentes de entidade de classe, senhor Dr. Lindenberg Savalente, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Estado, doutora Marieda José Manchilha Rodrigues, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, demais autoridades, imprensas e colunistas, cerimoniais, senhoras e senhores. Acho que já é boa noite, não sei se ainda estou na dúvida se é boa noite ou boa tarde. Bom, vou dar boa tarde. Abro meu discurso citando o escritor e psicanalista Rubem Alves, quando diz que, abro aspas, todo início contém um evento mágico, um encontro de amor, um deslumbramento no olhar. É aí que nascem as grandes paixões, a dedicação às causas, a disciplina que põe asas à imaginação. Fecho aspas. E foi assim que comecei minha gestão, com todos esses ingredientes, movido pela paixão, pela dedicação e pela disciplina, substantivo aos quais incluo ainda mais 3 que naquele momento, em 4 de julho de 2016, tornaram-se imprescindíveis: desafio, superação e diálogo. Hoje, encontro-me aqui ensaiando uma retrospectiva autorreflexiva, com o sentimento de que, até onde me foi possível, consegui com dedicação, disciplina, paixão, desafios e muito diálogo, mas muito mesmo, superar o que, a princípio, parecia intransponível, visto que o cenário inicial não nos era favorável. Em meio a uma forte retração econômica, considerada a pior do país, com mais de 12 milhões de desempregados, era preciso resistir e transpor os obstáculos. Ao longo de nossa caminhada na presidência, várias ações e inovadores projetos foram sendo efetivados, com resultados bastante profícuos, em destaque para o cumprimento da meta 8, em primeiro lugar no país, e da meta 1 do CNJ em quarto lugar, cujos resultados propiciaram o fortalecimento do judiciário. Todavia, para que esta cerimônia não se alongue e em respeito a todos, não vou nominar aqui todas as ações. Optamos por entregar um folder com o resumo de que fizemos em nossa gestão, as quais estão também disponíveis em relatório completo que pode ser acessado por todos no site do Tribunal de Justiça do Amazonas. É chegado, então, o momento de agradecer. Primeiramente, todas as ações realizadas só foram possíveis porque Deus me permitiu.
conduzindo-me nas escolhas, orientando-me na tomada de decisão e, principalmente, dando-me força e saúde para o enfrentamento do dia a dia. Em segundo, agradeço a minha família, a minha mãe, que sempre está ao meu lado, ao meu saudoso pai, que esteve na posse, mas agora se encontra nos braços do Senhor, de quem não me esqueço um só dia. Agradeço a minha esposa Gisele, a meus irmãos, filhos, noras e netos, e a todos os amigos que ao meu lado trilharam o percurso até onde estou. A todos, carinhosamente agradeço e peço desculpas quando de minha ausência em momentos especiais da vida de cada um. Vocês são o motor que me impulsiona. Sou grato aos meus pares, ao vice-presidente Jorge Lins, ao corregedor-geral Aristóteles Turi, desembargador Djalma, pelo excelente trabalho e por todas as ações em prol do fortalecimento do judiciário. Assim como agradeço também a todos os juízes, auxiliares e juízes de direito, que com maestria e comprometimento estiveram ao nosso lado, presente em todas as ações. Também não poderei deixar de agradecer a todos os chefes dos poderes executivo e legislativo deste Estado, em especial ao governador do Estado pelo apoio e sempre disponibilidade ao diálogo, dizendo o mesmo do presidente da Assembleia, Davi Almeida, que também muito ajudou nessa caminhada. A todos da Casa Civil, ao excelentíssimo senhor prefeito, ao presidente da Câmara Municipal e respectivos vereadores, enfim, a todos os integrantes desta esfera administrativa, meus agradecimentos. Aos militares das Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, aqui representados, nossos agradecimentos pela parceria e pela pronta solicitude. Sou grato aos meus verdadeiros amigos, que estiveram em minha companhia dando-me força. Por vezes, quando o vento do desânimo ousava me desestimular. Deixo, propositalmente, por último, todavia, com intenção de destaque, meu especial agradecimento e, acima de tudo, meu reconhecimento pelo excelente trabalho e dedicação de toda a minha equipe, que enfrentou ao meu lado todos os desafios, meus assessores diretos e aos demais servidores do Tribunal de Justiça, aos magistrados, todos sem exceção, empenharam-se para que as metas fossem atingidas e as conquistas alcançadas com sucesso. Por mais espinhoso que fosse o caminho, certamente sozinho eu não conseguiria mudar muita coisa. Sozinho não iria chegar a lugar algum. Eu estava certo, naquele momento inicial da gestão, de que precisava investir em uma equipe engajada e comprometida. E esse engajamento só é conquistado a partir de uma cultura que valorize verdadeiramente o servidor público e possibilite que ele se conecte com paixão e dedicação ao que faz. Hoje, permitam-me, senhoras e senhores, fazer a validação deste reconhecimento. É preciso, sim, torná-lo público. Validar o outro significa confirmá-lo. É como dizer, abro aspas, você tem significado para mim, fecho aspas. Se quisermos tornar o mundo menos inseguro e melhor, precisaremos treinar e exercitar uma nova competência. Validar alguém todo dia. Um elogio certo, um sorriso, os parabéns na hora certa, uma salva de palmas. Portanto, pelo excelente trabalho de toda a equipe e todos os demais servidores e magistrados, meu muito obrigado. Pois bem, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Iedo Simões de Oliveira, como nos coloca o escritor moçambicano Mia Couto, e já abrindo aspas, escolher falar sobre o futuro como tema é enfrentar um universo de conflitos e de ambiguidades. Porque o futuro apenas existe numa dimensão fluida, quase líquida, fecho aspas. Portanto, a única certeza é de que os desafios ainda serão muitos. Todavia, serão enfrentados com determinação e competência, apoiado na honrosa trajetória profissional de Vossa Excelência. Aproveito neste momento para parabenizá-lo pela condução do TRE, mediante seu comprometimento e trabalho árduo no interesse pela efetiva justiça. Desejo ainda
ao vice-presidente, desembargador Wellington José de Araújo, e ao corregedor-geral, desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior. Que Deus lhes abençoe nesta nova fase. Sou convicto de que empenhar-se-ão na busca incessante pela solidificação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e na busca por alcançar cada vez mais um Estado de Direito Democrático, com a certeza de que levarão adiante as metas a que me propus. Excelentíssimos senhores desembargadores que tomam posse no dia de hoje, a responsabilidade certamente é grande, mas a renovação sempre alimenta a esperança, substantivo tão nobre que deveria, diariamente, ser transformado em ação verbal, no verbo esperançar. Esperançar é se levantar, esperançar é seguir em busca de modificar o que nos incomoda, esperançar é construir, é ação, é movimento. Nesse sentido, trago aqui uma reflexão da filósofa Hannah Arendt, minha preferida, como todos sabem. Ela nos coloca que o peso da responsabilidade é aliviado pela esperança que podemos ter pelo mundo. A nossa insatisfação com o mundo e o desgosto com o estado das coisas. No entanto, não nos isento de nossas responsabilidades. Um traço característico do pensamento desta grande filósofa é o apesar de. Apesar de tudo, mesmo apesar da barbárie do mundo moderno, precisamos apostar no mundo humano e cabe a nós a responsabilidade de arrumar esse lugar, de não nos tornarmos apáticos, apenas esperando pelo acaso ou pela sorte. Do pensamento de Hannah Arendt, podemos deduzir que todos somos responsáveis pelo tipo de esperança que alimentamos, que a esperança também impõe limites e é impossível vivê-la de maneira individualista. Portanto, cabe a nós a responsabilidade por um mundo melhor em que não haja tantas esperas. Por fim, é importante termos em mente que a verdadeira esperança almeja algo concreto e real, que não escorrerá pelos dedos quando alcançado. Espera por coisas que se bastem nelas mesmas. A esperança é justamente o que sustenta a vida e a intenção para o futuro. Um futuro que dará sentido a tudo que vivemos. No fundo, é isso que todos nós queremos. Encerro com um poema de Fernando Pessoa intitulado O Tempo de Travessia. Diz ele: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado a todos. Em nome do presidente desta egrégia Corte de Justiça, o desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, convidamos os excelentíssimos desembargadores Ernesto Anselmo Queiroz Cícero e Elci Simões de Oliveira para conduzirem o excelentíssimo desembargador Iedo Simões de Oliveira até o dispositivo, para prestar seu compromisso legal. Em nome do excelentíssimo presidente, convidamos o secretário-geral de Justiça, doutor Fernando Todeschini,
para fazer a leitura do termo de posse e colher as assinaturas. Solicitamos a todos que se mantenham em posição de respeito durante o ato de posse dos novos dirigentes. Aos 4 dias do mês de julho de 2018, às 17 horas, nas dependências do Teatro Amazonas, devidamente preparadas para esta cerimônia, perante o excelentíssimo senhor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e demais membros deste poder, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, que nos termos do artigo 67 da Lei Complementar Estadual 17, declarou vir prestar compromisso legal a fim de exercer o cargo de presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, visto haver sido aclamado por seus pares para o biênio 2018-2020. Deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador-presidente e repetido pelo eleito o compromisso que está concebido oficialmente nos seguintes termos. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições federal e estadual e as leis do país. E para constar, mandou Sua Excelência, o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, lavrar este termo, que, lido e achado conforme, vai assinado pelo senhor desembargador-presidente e pelo empossado. Eu, Fernando Todeschini, secretário-geral de Justiça, o subscrevo. Declaro empossado no cargo de presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira. Parabéns, Iedo. Toda sorte. Convidamos o excelentíssimo desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes para fazer a troca do colar do mérito judiciário governador Eduardo Gonçalves Ribeiro ao excelentíssimo desembargador Iedo Simões de Oliveira. Você está acompanhando ao vivo a sessão solene de transmissão de cargos do novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Neste exato momento, o atual e o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas estão posicionados para a troca do colar, que é uma cerimônia, um singelo símbolo, né, da troca do poder da justiça amazonense. Neste momento, o desembargador Flávio Pascarelli colocando o colar, né, no novo presidente, desembargador Iedo Simões. Agora, oficialmente, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas é o desembargador Iedo Simões de Oliveira, que passa, né, ele juntamente com outros dirigentes, a seguir nesse biênio 2018-2020. Você está acompanhando tudo ao vivo aqui pela página do Tribunal de Justiça do Amazonas, mais uma inovação do Tribunal de Justiça nessa nova gestão. Podem sentar.
Em nome do excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Iedo Simões de Oliveira, convidamos os excelentíssimos desembargadores Carla Maria Santos dos Reis e Elci Simões de Oliveira para conduzirem o excelentíssimo desembargador Wellington José de Araújo até o dispositivo para prestar seu compromisso legal no cargo de vice-presidente. Com a palavra, o secretário-geral de Justiça, doutor Fernando Todeschini, para fazer a leitura do termo de posse e colher as assinaturas do presidente e do empossado, solicitamos a todos que se mantenham sentados. Aos 4 dias do mês de julho de 2018, às 17 horas, nas dependências do Teatro Amazonas, devidamente preparadas para a cerimônia, perante o excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e demais membros deste poder, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Wellington José de Araújo, que nos termos do artigo 67 da Lei Complementar Estadual 17, declarou vir prestar compromisso legal a fim de exercer o cargo de vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, visto haver sido eleito por seus pares para o biênio 2018-2020. Deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador-presidente e repetido pelo eleito, o compromisso que está concebido oficialmente nos seguintes termos. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições federal e estadual e as leis do país. E para constar, mandou Sua Excelência, o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, lavrar este termo, que lido e achado conforme, vai assinado pelo senhor desembargador-presidente e pelo empossado. Eu, Fernando Todeschini, secretário-geral de Justiça, o subscrevo. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o excelentíssimo senhor desembargador Wellington José de Araújo. Em nome do excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Iedo Simões de Oliveira, convidamos os excelentíssimos desembargadores Flávio Humberto Pascarelli Lopes e Ayrton Luiz Correia Gentil para conduzirem o excelentíssimo desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior até o dispositivo para prestar seu compromisso legal no cargo de Corregedor-Geral de Justiça.
Com a palavra, o secretário-geral de Justiça, doutor Fernando Todeschini, para fazer a leitura do termo de posse e colher as assinaturas do presidente e do empossado. Aos 4 dias do mês de julho de 2018, às 17 horas, nas dependências do Teatro Amazonas, devidamente preparadas para esta cerimônia, perante o excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e demais membros deste poder, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, que, nos termos do artigo 67 da Lei Complementar Estadual número 17, declarou vir prestar compromisso legal a fim de exercer o cargo de Corregedor Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, visto haver sido eleito por seus pares para o biênio 2018-2020. Deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador-presidente e repetido pelo eleito o compromisso que está concebido oficialmente nos seguintes termos. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual e as leis do país. E para constar, mandou Sua Excelência, o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, lavrar este termo, que lido e achado conforme, vai assinado pelo senhor desembargador-presidente e pelo empossado. Eu, Fernando Todeschini, secretário-geral de Justiça, o subscrevo. Declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o excelentíssimo senhor desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, para proferir sua saudação aos novos dirigentes, em nome do Poder Judiciário do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, agora presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, excelentíssimo senhor doutor governador Amazonino Mendes, excelentíssimo senhor deputado estadual Davi Almeida, excelentíssimo senhor prefeito de Manaus, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, neto, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais membros da mesa. Sintam-se todos abraçados. Minhas senhoras, meus senhores. Foi com grata satisfação que recebi o convite para saudar a nova administração do Tribunal de Justiça do Amazonas, que irá conduzir os caminhos que nossa justiça irá trilhar no próximo biênio. Justiça essa composta pelos eminentes colegas desembargadores Wellington Araújo, Lafayette Carneiro Vieira Júnior, sob a liderança de Iedo Simões de Oliveira. Caro desembargador Iedo, sabedor que sou dos desafios que Vossa Excelência irá enfrentar e vencer, e conhecendo sua história
De pronto, me vem à mente o início de um decantado poema que, na minha ótica, traduz a histórica força de Vossa Excelência. Abro aspas. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil render. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. Sua história e seus sonhos, desembargador Iedo, têm início nas águas límpidas do Igarapé do Bittencourt, próximo à segunda ponte de ferro, na rua 7 de Setembro, onde seus pais, José Evangelista de Oliveira e Elza Simões de Oliveira, vindos do interior, ali fincaram moradia. Ali próximo, naquele entorno, as forjas que moldaram o seu caráter e lhe ensinaram as lições que até aqui o trouxeram. O Grupo Escolar Barão do Rio Branco, o Colégio Estadual do Amazonas e a Faculdade de Direito. Mas Vossa Excelência foi um pouco além daquela circunscrição. Vossa Excelência também concluiu o curso superior de Filosofia e, igualmente, foi aprovado nos vestibulares de Química e Engenharia, todos da Universidade do Amazonas. Os estudos na nossa saudosa Jaqueira, desembargador, já apontavam o profissional dedicado, sério e responsável que Vossa Excelência viria a ser e o é. Na magistratura, desde dezembro de 1979, concurso para o qual logrou os primeiros lugares, sua vida profissional pode ser traduzida no imenso catálogo que é sua ficha funcional, repleta de sacrifícios, conquistas e vitórias, refletidas em todas as comarcas que Vossa Excelência judicou. Mas como juiz de direito da comarca de Itacoatiara, é que Vossa Excelência revelou definitivamente a vocação para o sacerdócio da magistratura. Ali, onde as disputas partidárias eram insanas, na qualidade de juiz eleitoral, Vossa Excelência cravou com a sua marca de dignidade uma atuação inesquecível, desembargador, de enfrentamento às oligarquias locais, renitentes ao império da lei, fazendo com que, digo, sua atuação, fazendo com que a vontade dos eleitores fossem traduzidas, finalmente, no resultado extraído das urnas. É daquela comarca também que vem um exemplo de como Vossa Excelência, na rigidez intransigente no cumprimento das leis e na realização do Estado de Direito, nunca esqueceu a ternura e o amor pelo próximo. Sua sensibilidade, solidariedade e altruísmo foram definitivamente reveladas quando, nas dependências do Fórum, passou a reparar a presença diária de um jovem maltrapilho, loiro, esquisitamente risonho. E ao descobrir tratar-se de um jovem especial, com graves enfermidades neurológicas e atrasos cognitivos, Vossa Excelência o adotou, integrando a rotina do local, ainda que soubesse da dificuldade de seu aproveitamento. Pois eu, quando titular daquela mesma comarca, entre 89 e 92,
meu caro desembargador Iedo, tive a oportunidade de conhecer nosso amado Carlinhos, que perseverava na sua inexorável luta contra as suas dificuldades, mas ainda como parte integrante do Fórum de Itacoatiara. E se referindo a Vossa Excelência sempre como pai. E tal qual o cantante poeta, nesse episódio, Vossa Excelência rompeu a incabível prisão, voou no limite do improvável e tocou o inacessível chão. A passagem de Vossa Excelência pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas foi transformadora. Implantou o processo eletrônico em todas as comarcas do interior, virtualizando todo o acervo processual, o que possibilitou a implantação do Projude e a realização de correição virtual. O biênio em que Vossa Excelência presidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi coroado de êxito e sucesso. As duas eleições presididas por Vossa Excelência já demonstram sua capacidade de realização. Lá também implantou o processo judicial eletrônico em todo o Estado, ganhando, por isso, o selo de ouro do Conselho Nacional de Justiça. Muito haveria de dizer eu ainda sobre suas virtudes. Infelizmente, para mim, e felizmente para a assistência, a fila de autoridades para saudá-lo é grande. E como se vê, há uma multidão de amigos querendo abraçá-lo. Por isso, felicito sua esposa, Maria de Fátima, sócia majoritária de seu sucesso, seus irmãos Elci, Ieda, Emir, Elcio, Eudes, Elma e Yara. Também abraço seus filhos Marcos, Jean, Márcio e Amanda. E os netos, agora a razão do viver de Vossa Excelência, Márcia Caroline, Ingrid, Yasmin e Enzo. Em nome dos membros deste tribunal, desejo sucesso na sua empreitada e que Deus o abençoe. E que no dia 4 de julho de 2020, cessada a sua missão, Vossa Excelência possa também decantar, tal qual o poeta. E seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Mas eu não poderia encerrar, presidente, sem felicitar o nosso vice-presidente Wellington Araújo. O desembargador, como todos sabemos, por seu currículo, mostra estar suficientemente preparado para encarar os desafios da função. Também, em nome dos demais desembargadores, desejo sucesso ao colega. De igual modo, em nome de todos os colegas, auguro ao desembargador Lafayette êxito na condução da Corregedoria Geral de Justiça. E como quem puxa os seus não degenera, desembargador Lafayette, tenho certeza que Vossa Excelência tomará como inspiração a memorável carreira de seu genitor, nosso querido desembargador Lafayette Vieira, agora gozando do merecido descanso da aposentadoria. Finalmente, e efetivamente para concluir, meu presidente, quero parabenizar o meu fraterno e querido amigo desembargador e compositor de pagode Flávio Pascarelli, cuja finda gestão foi um exemplo primoroso de liderança e administração de justiça. Nós, desembargador Pascarelli, desembargadores do Tribunal de Justiça,
te abraçamos com a força da gratidão. Muito obrigado a todos. Ouviremos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, doutor Marco Aurélio de Lima Choi, em saudação aos novos dirigentes. Excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, saudando também o desembargador Wellington Araújo, vice-presidente Ora Empossado, desembargador Lafayette Carneiro Júnior, nobre corregedor de justiça, saudando também o presidente de sempre desta corte, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Saudando o excelentíssimo senhor doutor Amazonino Armando Mendes, governador do estado do Amazonas, saudando também o chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, figura na qual saúdo todos os membros do Poder Executivo, saudando também o deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa, e o vereador Wilker Barreto, ambos os legislativos estaduais e municipal. Saúdo as demais autoridades aqui presentes, os familiares e amigos dos empossados, os servidores do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, os sindicatos e associações do Poder Judiciário, aqui eu faço na pessoa do Dr. Cássio Borges, presidente da Amazon, a imprensa do Estado do Amazonas, os cerimoniais, senhoras e senhores, e a saudação especial aos advogados e advogadas do Estado do Amazonas, que por delegação me conferem a oportunidade de estar aqui trazendo a voz dos quase 14 mil advogados do Estado do Amazonas. Falo de improviso até para captação do sentimento desses 14 mil advogados que aqui os faço representar. Mas tenho nessa fala dois grandes nortes, dois grandes sentimentos externados pela advocacia amazonense. Primeiramente, o sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão, ele reflete a gestão que se encerra do presidente Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Vivemos momentos inegavelmente estranhos na República Brasileira, mas momentos onde a confiança no Poder Judiciário se exalta e a expectativa do povo brasileiro, e essa cerimônia é uma cerimônia muito representativa, presidente Iedo, porque a cerimônia institucional da instituição do poder da República capaz de solucionar grandes problemas do Estado brasileiro. É o Poder Judiciário do Estado do Amazonas, que tem Vossa Excelência hoje a representação. Mas hoje se fala muito em democratização desse Poder Judiciário, em democratização dos poderes da República. Não se pode pensar num Poder Judiciário única e exclusivamente pensada nos desembargadores ou na magistratura. E a gestão do presidente Pascarelli foi muito profícua nesse processo de democratização do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, capaz de solucionar esses problemas da República, não é apenas responsabilidade do desembargador-presidente, é responsabilidade de todas as instituições. É responsabilidade do Poder Executivo em ajudar, é responsabilidade do Poder Legislativo em ajudar, é responsabilidade também do Ministério Público, e aqui faço a saudação especial à doutora Leda, secretária-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, mas também é responsabilidade da advocacia, compartilhar esta construção coletiva de justiça que todos nós esperamos. E aqui, presidente Pascarelli, gestos aparentemente pequenos, mas gestos simbólicos e muito representativos para a advocacia foram feitos na sua gestão. O simples adentrar no Fórum Ministro Enoque Reis, Fórum Central de Justiça do nosso Estado, tem-se uma entrada lateral com o direcionamento de entrada aos servidores, aos magistrados,
aos membros do Ministério Público e aos advogados. Esse gesto aparentemente pequeno, presidente, é um gesto carregado de muita simbologia. E aqui, há 2 semanas atrás, a Ordem fez uma entrega de uma casa que irá servir aos 55 advogados em Parintins, e fui fazer uma visita ao Fórum da Comarca de Parintins, me deparei com uma magistratura renovada, dos 47 novos magistrados empossados durante essa gestão, magistrados ávidos em trabalhar, em entregar a justiça ao cidadão. E uma coisa que me chamou a atenção em todas as varas, um aviso fixado na porta das secretarias dizendo acesso restrito, excetuado para servidores, juízes, membros do Ministério Público e advogados. Imediatamente tirei fotos e postei nas redes sociais, levei ao presidente Pascarelli esta informação da comarca de Parintins e disse, poxa, que ótima iniciativa, vamos levar, né, para as secretarias das UPJs, do Poder Judiciário, do presidente, mais uma vez, e aqui quero dizer, construção do Poder Judiciário é construção coletiva. O presidente Pascarelli endossou a ideia, e com gesto, repito, com gestos pequenos, mostram a importância não apenas da responsabilidade do judiciário, mas de todos na construção daquilo que se espera. Então, a palavra, o sentimento inicial de gratidão, desembargador Pascarelli, pelo sentimento sempre de consultar, de lembrar da advocacia, que a presença da profissão do advogado na Constituição, e puxando brasa para a nossa sardinha, única profissão prevista na Constituição, mostra a importância que o advogado tem nessa construção coletiva de justiça. Ao desembargador Iedo, e na sua pessoa como presidente, saudando toda a tríade da administração do Poder Judiciário, trago a palavra de confiança. A expressão é de confiança. Confiança porque Vossa Excelência já demonstrou nos cargos em que ocupou, seja como corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seja como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, mostrou a competência de não apenas prestar a jurisdição, mas de administrar a justiça, presidindo, inclusive, 2 pleitos e a primeira eleição suplementar de Estado no Brasil, inclusive que vossa gestão inspirou a recente gestão da eleição suplementar do Estado do Tocantins. Vossa Excelência, que entregou o TRE com o selo ouro, hoje recebe um TJ com o selo ouro. Mas com a confiança, presidente Iedo, de que Vossa Excelência e todo o Poder Judiciário, e o Executivo, e o Legislativo, e o Ministério Público, e aqui registro o nosso presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, a quem eu faço uma saudação especial aqui na segunda fileira, mas o sentimento de que todos, presidente Iedo, sei que esse é um momento muito importante para a carreira de Vossa Excelência, mas tenho a certeza, obviamente, que Vossa Excelência é marcado pelos desafios, mas que Vossa Excelência pode ter a certeza de que Vossa Excelência não está sozinho nesta missão de administrar a justiça no Estado do Amazonas. Tenho a certeza de que todas as instituições da advocacia pública, da advocacia privada, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Legislativo, do Executivo, do Tribunal de Contas, representada pela presidente Yara, todos estarão ao seu lado, presidente Iedo, nessa gestão coletiva, que propomos e que tenho a certeza que Vossa Excelência, como grande gestor, realizará. A palavra, então, de encerramento, de confiança, é de que Vossa Excelência tenha confiança na advocacia. Conte com a advocacia amazonense nessa sua missão de distribuição de justiça. Conte com os quase 14 mil advogados do Estado do Amazonas. A advocacia, ela é parceira da magistratura, ela é parceira do Ministério Público, ela é a voz do cidadão que está do lado de fora do Teatro do Amazonas e que vem aqui
representado pelos advogados, trazer este sentimento de confiança a Vossa Excelência. Parabéns, desembargador Iedo, e conte com a advocacia amazonense. Muito obrigado. Teremos as palavras do presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, Amazon, doutor Cássio André Borges dos Santos. Excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa corte, desembargadoras e desembargadores, meus colegas. Excelentíssimo senhor doutor Amazonino Armando Mendes, governador do Estado, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa mesa de honra. Senhores juízes, senhoras juízas, desembargadores aposentados, desembargadoras aposentadas, advogados, promotores, membros do Ministério Público Federal, juízes federais, a nossa representante da MB, doutora Renata Gil, minhas senhoras, meus senhores. A Amazon vem falar aqui duas palavras que resumem esse momento. A primeira delas é a palavra de gratidão, desembargador Pascarelli. A palavra de gratidão pela sua gestão democrática, pela sua abertura às causas dos juízes, pela sua compreensão institucional do Poder Judiciário, pelo seu olhar atento e humano aos servidores, pela sua disposição de lutar pelos jurisdicionados, pela sua singular inteligência e capacidade de compreensão da dimensão desse cargo que hoje assume o desembargador Iedo. Vossa Excelência conseguiu, como disse meu antecessor e meu amigo pessoal, presidente da OAB, Choi, agregar todos nós. Conseguiu unir a magistratura, conseguiu colocar nos nossos juízes e nos nossos desembargadores a ideia de que devemos sim cumprir as metas, de que devemos sim prestar a melhor jurisdição, de que devemos sim retornar ao povo que sustenta o nosso poder com o nosso trabalho à justiça e matar a sede de justiça do povo. O tribunal não é uma construção de uma gestão. Aqui eu vejo o desembargador Arnaldo, ex-presidente, desembargadora Liana, aguerrida presidente da nossa associação. O tribunal é a história que foi construída por todos que passaram aqui. E, nesse sentido, antes de falar da esperança, que é a segunda palavra, eu vejo a capital bastante estruturada. E vejo a capital bastante estruturada por obra de várias gestões. O anexo do tribunal foi obra da gestão do desembargador Simões, João Simões, e do desembargador Ari. O Fórum Civil foi obra da gestão da desembargadora Graça e do desembargador Pascarelli.
A informatização do tribunal começou na gestão do desembargador Djalma. E eu, quando me reúno com os colegas de fora, muitas vezes me assusto, porque nós, nesse estado distante, nós, nesse estado de difícil chegada às nossas comarcas, nós somos praticamente pioneiros na informatização da nossa justiça. Nós abolimos o papel, doutora Renata Gil, muito antes que tribunais grandes do Brasil. Porque essas pessoas que estão aqui, desembargador Neusimar, desembargadora Marinildes, construíram essa história. Essa história não começou agora, ela vai continuar. Vejo também o desembargador Lafayette ali, ex-presidente do tribunal, e ela vai continuar porque aqui estão juízes compromissados com a sociedade. E esse espírito, o desembargador Pascarelli incorporou